Bom, Nori, a gente, mais uma vez, boa tarde para você, porque a gente já falou, me ajudou aqui no Breaking News e é justamente o que a gente vai falar, né? Não temos como não falar mais aqui do Daniel Alves, e acho que esse ponto que o Américo trouxe que é muito relevante, né? Na Espanha, uma discussão já mais avançada em termos de como se provar o consentimento numa relação que eventualmente seja questionado e que vire uma discussão judicial, mas na hora de aplicar ali as leis, as regras, etc., ainda há outras brechas que acabam se pegando. Mas eu queria discutir isso contigo no âmbito do futebol, da cultura do futebol, Nori, do quanto a gente vendo numa semana Robinho pagando a pena que foi condenado lá na Itália, aqui no Brasil, e agora Daniel Alves com essa saindo do jeito que saiu, de cabeça erguida, como se não tivesse feito nada, como se nada tivesse acontecido e tocando a sua vida. Infelizmente essa cultura ainda sobrevive, Yuri. Ontem no Domingão com Beija, a gente teve o Thiago Ribeiro, ex-jogador do Santos, do São Paulo, campeão mundial com o São Paulo, jogou no Atlético Mineiro, jogador importante, e ele falou sobre isso durante o programa. Diz que existe realmente essa cultura em alguns jogadores de futebol, ele até usou a expressão de forma geral, de achar que podem tudo, vai desde uma banalidade, como tentar furar uma fila num restaurante, até esse tipo de comportamento que a gente vê do Daniel Alves, né? As investigações foram muito sérias na Espanha, a lei, como você falou, como o Américo destacou, a lei espanhola é muito severa em relação a tudo que acontece, às investigações, mas tem esse contraponto que eu acho algo constrangedor, que você possa estabelecer um preço para algumas situações. Em se tratando de um crime hediondo como estupro, eu não vejo como uma pena pecuniária, uma punição pecuniária seja aplicada para atenuar. Não tem como atenuar a dor de quem é estuprado, claro, de quem é estuprada, como foi a vítima. Então, é constrangedor ver esse tipo de situação. Agora, isso faz parte do processo legal dentro da lei espanhola. Também precisamos destacar isso. Ele ganhou esse direito, ele reuniu essa fortuna de 1 milhão de euros, mais de 5 milhões de reais hoje, para poder pagar a fiança e aguardar os próximos passos do processo em liberdade. É dentro da lei espanhola. E a Priscila Yazbek nos trouxe também todos os meandros aí de como foi feita essa operação financeira, bancos também evitando de serem associados, porque no fundo é isso. Pode querer sair ali, responder em liberdade, que é um direito que a justiça, que a lei prevê, achar que está tudo bem, mas no fundo acaba se virando aquilo que é, uma figura tóxica e que faz mal à sociedade. Vamos dar uma pausa um pouco num assunto tão tóxico, né? 1h05, a gente poder dar uma respirada aqui na hora do almoço, até porque finalmente a gente tem notícia boa para falar da seleção brasileira. Conseguiu, o Américo Martins estava lá em Wembley, registrou ali fez um ótimo relato do jogo, Américo. Sem dúvida, e testemunhou um momento histórico, o menino Endrick fazendo o gol da vitória do Brasil, quarto jogador mais jovem a marcar gol com a camisa da seleção, mas agora tem um confronto justamente no país que a gente estava falando. Tá aí as imagens do jogo deste sábado, né? E que bonito ver de novo a gente, olha aí, gol de quem tem faro de gol, né? De oportunismo puro, no bom sentido. Ter esse menino, né? O oportunismo no bom sentido que todo atacante tem que ter. Mas amanhã já tem outro jogo, já tem confronto com a Espanha, que era de onde a gente estava falando. E lá, quem que é o favorito? Difícil a gente falar em favoritismo. Acho que a Espanha, por jogar em casa, no Santiago Bernabéu, que é o estádio do Real Madrid, outro templo do futebol, palco, por exemplo, da final da Copa do Mundo de 1982, Yuri, eu acho que a Espanha vai como favorita, mas o Brasil vai muito forte para esse confronto. Há muito tempo a seleção brasileira não fazia um grande jogo e foi o que aconteceu diante da Inglaterra em Wembley, não apenas pela vitória, mas pela postura, pela maneira como encarou, por ter criado mais situações perigosas de gol que a Inglaterra. Agora, é um adversário bem diferente, a seleção espanhola, um estilo de jogo diferente, um pouco mais lento, mais aberto, muita posse de bola, às vezes parece que a seleção espanhola está enrolando, mas é de propósito. Ela tem muita paciência, a bola sai da direita, vai para a esquerda. Alguns jogadores... A Espanha vem de uma derrota para a Colômbia por 1-0. No jogo foi na Inglaterra também. Fazia muito tempo que a Espanha não perdia. Foi apenas a segunda derrota sob o comando do Luis de la Fuente, o novo treinador. O que acontece? Alguns jogadores importantes não atuaram. O Unai Simón, goleiro, o Carvajal, lateral, o Rodri, que é, para mim, o melhor jogador da Espanha hoje, que é do Manchester City. Muitos jogadores importantes não estiveram em campo. Esses caras certamente vão voltar. Dani Olmo, atacante que joga no RB Leipzig, esses caras certamente estarão em campo contra o Brasil. Então será uma seleção mais forte. E o Brasil precisa tomar muito cuidado com esse cara que eu falei, o Rodri.
Se deixar, ele toma conta do jogo. Ele faz do jogo o que ele quiser. Ele impõe o ritmo. Então, o Brasil precisa ser um time muito mais agressivo na marcação e sem deixar, Yuri, eu acho, de explorar velocidade. A Espanha dá espaço para contragolpe. É uma equipe que não tem um jogo físico importante. Que é diferente da Inglaterra, né? Que é mais intensidade. E jogadores velozes. Né? E mesmo com esses jogadores velozes, a gente lembra aquela chance que o Vini Júnior perde quando está 0-0. O Kyle Walker, o lateral direito da seleção inglesa, ele se machuca naquele lance de correr atrás do Vini, da velocidade que o Vini tem, que o próprio Rafinha, o Endrick, o Rodrigo. Então o Brasil tem que explorar muito essa velocidade diante da Espanha. Tá aí. Bom, e amanhã que horas que é o jogo? 5 ou 5h30. Não fiquem bravos comigo, mas acho que é 5h30. Mas tudo bem, não tem problema, a gente vai... Por volta das 5, a galera já fica ligada. O importante é voltar aqui na quarta-feira para ver a repercussão do jogo aqui com o Maurício Noriega no Visão de Jogo. Nori, obrigado, até a próxima. Obrigado, Yuri. A gente fala mais um pouquinho de... Opa, não, desculpa, me despedi antes da hora, me falaram para seguir aqui, eu falei, tchau, Noriega, não, tem mais. Lembra do Ganso aquela vez que o Dorival Júnior, técnico da seleção, numa final de Campeonato Paulista, falou, troca, o Ganso falou, não sai. É verdade, é isso, para aí, tá aí. Bom, Nori tem autoridade para falar, não, se ele falou que não sai mesmo, tem mais um pouquinho para a gente falar de seleção, porque o Vinícius Júnior acabou de falar em uma entrevista coletiva também um outro assunto sério. Sim. E se emocionou sobre isso porque ele está sendo toda hora alvo de racismo, foi questionado sobre isso e ele colocou que a luta antirracista é uma prioridade, mas é claro, ainda um garoto jovem que está enfrentando uma situação tão dura e está enfrentando com uma altivez, assim, com um homem com H maiúsculo, não no sentido machista, mas de hombridade, de honra, assim, de honradez. Mas vamos ver o que o Vinícius Júnior falou aqui para tratar com o Nori. No futebol tem muitas pessoas, tem tantos jogadores melhores do que eu, que já passaram por aqui, e eu quero fazer que as pessoas no mundo possam evoluir, possam melhorar, e que podemos ter igualdade, né? Que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. E eu quero seguir lutando só por isso, porque se fosse, como eu falei antes, se fosse por mim eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe e às vezes nem sempre é possível. Então, eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Nossa, Nori, é de arrepiar, porque é isso. Joga muito, tem que se concentrar, porque, tá jogando com uma camisa de seleção brasileira, muita gente já jogou com essa camisa e não faz jus a essa camisa. E quem está fazendo jus, quem está jogando bola, a gente viu os lances, o gol do Endrick saiu de um lance dele, Vini Júnior, e ainda precisa se preocupar com isso. Tem bom que amanhã vai ser tratado isso nesse jogo, Brasil e Espanha, vai ter um mote importante ali de combate ao racismo, mas está faltando, está precisando fazer muito mais a sociedade como um todo, o mundo do futebol como um todo, para que um cara excepcional como o Vini Júnior não se sinta dessa forma. É impressionante a dignidade que ele tem e a hombridade, a altivez e a maturidade que um jovem de 23 anos tem para tratar do assunto. Ele não se esconde, ele não foge, ele sofre pra caramba, ele é ofendido frequentemente na Espanha, ele vai jogar no estádio do time dele na Espanha. O mote do jogo é futebol contra o racismo. A gente viu até atrás dele aquele banner que a CBF colocou com um fundo negro ali para representar isso. A seleção brasileira chegou a jogar já uma partida com o uniforme todo na cor negra, na cor preta, a gente está destacando isso aí. O logo do racismo, né? É impressionante e esse é um cara que merece aplausos, é um atleta profissional, um cidadão brasileiro digno, que não abre mão dessa luta, por isso eu sou muito fã do Vini Júnior. Somos, e todos deveríamos ser e dar o máximo de suporte para o Vini Júnior, porque é cracaço e é isso, merece apoio numa causa que é tão
tão importante. Mas deixa a gente falar de outra questão bastante importante, que atende pelo nome de Gabriel Milito, que é o novo técnico do Atlético Mineiro, e nessa expectativa, não só pelo que vai ser o trabalho dele, que seja um trabalho duradouro, mas com final Atlético e Cruzeiro lá no Mineirão. O que você conta pra gente, Nori? É uma mudança de rota radical, como se o Atlético estivesse dando um cavalo de pau e mudando totalmente a sua direção. Sai do Filipão, um treinador vencedor, consagrado, mas com uma ideia de jogo muito estabelecida e bastante diferente da ideia de jogo do Milito. O Milito foi um zagueiro que jogou inclusive no Barcelona, trabalhou com o Guardiola. As ideias de jogo dele são muito mais próximas das do Guardiola do que as ideias do Filipão. Embora tenha sido zagueiro, né? Tenha sido zagueiro. Às vezes é bom, né? Porque foi zagueiro também. O zagueiro disse que batia pesado o Filipão quando jogava. O Milito, que foi um zagueiro importante também, inclusive de seleção argentina, ele gosta de um time de posse de bola, com trabalho desde a defesa, joga com uma linha de 3 zagueiros, o goleiro participa também do início das jogadas. Eu tenho de memória que ele era um zagueiro que era mais de toque de bola, não era aqueles mais duros ali. A ideia é fazer com que o Galo jogue um futebol que seja mais bonito e eficiente também. Jogador para isso tem, né? Tem elenco para isso tem. Boa sorte ao novo treinador do Atlético Mineiro. E mudando de esporte agora, no fim de semana, a dupla Evandro e Arthur venceu o Challenge do Recife no circuito mundial de vôlei de praia. Esse esporte eu gosto também. Pena que às vezes faltou altura, mas o esporte é bacana. E aí, com esse resultado, eles foram para o 9º lugar do ranking mundial. E desta forma, são 3 duplas brasileiras entre as 15 melhores. Em 2020, a gente voltou de Tóquio sem medalhas no vôlei de praia, na Olimpíada. 2020 não, né? 2021. A Olimpíada. Valendo por 2020. Exato, era a Olimpíada de 2020, que na verdade foi realizada em 2021. E agora, para Paris, dá para a gente esperar resultado melhor, porque de fato, vôlei de praia é um esporte que o Brasil no começo dominava, né? Mas o Brasil tem 13 medalhas olímpicas no vôlei de praia. A gente espera muita coisa. A dupla Jorge e André está em 5º lugar no ranking mundial, é a favorita, deve confirmar a vaga, uma das vagas do Brasil. A gente tem que esperar. No feminino a situação está um pouco melhor, com a Duda e a Ana Patrícia, mas é sempre importante a gente esperar uma classificação de boas duplas como essa, que venceu essa etapa importante, a próxima em Saquarema, no litoral do estado do Rio, e que o Brasil possa chegar muito, muito forte também no vôlei de praia. Sem dúvida alguma. Agora sim, Nori, agora não é Ronaldinho Gaúcho, né? Olhou para um lado, tocou para o outro. Agora sim eu vou me despedir, mas quarta-feira a gente está de volta, é isso? Marcado quarta-feira. Eu sou um atleta disciplinado, a hora que tem que sair a gente... É isso aí. Obrigado.